Escute isso, por favor. É bom quando você lê a história de José, que resistiu à mulher de Potifar, Daniel, que não negou a fé nem diante dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficou, na fé, mesmo sendo ameaçado de ir para a fornalha, e foram. Mas no céu também tem gente como Pedro, que negou, como Davi, que pecou, mas se arrependeu. Tem saldo, independente de qualquer pecado que você perdeu, tem saldo no sangue de Jesus. Foi em Jesus. Por isso que eu amo Jesus, por isso que eu prego Jesus, por isso que eu prego o Evangelho, para que o homem venha se reatar, refazer as pazes com Deus, porque enquanto o ser humano não faz as pazes com Deus, nem ele aguenta ele mesmo. Tem dias que nem você se aguenta. O ser humano é complicado. Se não tiver ninguém para brigar, é capaz dele brigar com ele mesmo. Tem hora que você fica com raiva de você mesmo, já ficou? Eu também. Então ele nos reconciliou, ele nos dá a oportunidade. Você não tem autoridade no amanhã, a salvação é hoje. Jesus está te chamando para reconciliação. Jesus está te chamando para se voltar para Ele, para Ele cuidar de você, para Ele salvar você. Não foi o pai que errou, foi o filho pródigo, mas ele foi correndo encontrar o filho, porque ele tinha interesse de ter o filho de volta na casa dele. Deus nunca quis você longe dele. Talvez você se afastou pelo erro de um bispo, de um pastor. E em nome de Jesus eu te peço perdão, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. No muito falar sai palavras nécias. Você não pode ficar olhando os defeitos de ninguém. Qualquer igreja, qualquer lugar tem defeitos. Não tem jeito, é ser humano. Deus entregou a obra dele na mão do homem, e onde tem ser humano tem falha. Um dia um pastor fazendo culto, ele falou assim: ó pessoal, depois você vai ler Marcos capítulo tal, que está escrito isso e isso. Só que ele errou o versículo. E aí quando acabou o culto, ele foi atender as pessoas, tinha uma fila grande, e o rapaz ficou no final da fila. Vou falar com o pastor, ele errou. Quando chegou a vez dele, o pastor falou assim: pois não, que posso te ajudar? Eu vim falar que o senhor errou. O senhor falou que era Marcos e não era Marcos. Aí o pastor: me perdoe, eu errei, mas tem alguma coisa no culto que eu acertei? O rapaz ficou calado, porque ele só prestou atenção em quê? No erro dos outros. E se você buscar em mim, você acha. Só que Deus não mandou você me examinar. Deus não te deu autoridade para você me julgar. Deus disse: examine o homem a si mesmo. Você tem que olhar para dentro de você. Você não tem autoridade para ficar olhando para os outros, apontando o erro de todo mundo, que você vai esquecer do seu. E se você plantar isso, você vai colher isso. Tenha temor em relação à vida dos outros. Tenha temor diante de Deus, porque você não é perfeito. Porque tem gente que se errar com ela, acabou, não tem perdão. Virou Deus agora. Mas você já errou tanto com Deus. Eu estou dizendo isso porque você vai continuar vendo erros. Você vai continuar vendo falhas no homem. Mas você vem para a igreja para olhar para quem? Para Deus. Não é para o homem. Entenda. Se você tiver essa compreensão do que Deus quer, da vontade dele na sua vida, você não tem noção do que ele quer. Você não tem noção como ele luta para buscar o ser humano, como ele tenta. Ele usou Jeremias, ele usou Isaías, ele usou os profetas, até que ele usou o próprio filho. Não tinha nada mais forte do que isso. Deus poderia nos tratar como os anjos, que condenou, mas ele não nos condenou. Ele nos dá uma nova chance. Examine você. Aquilo que você faz que desagrada a Deus, não é para administrar. O que desagrada a Deus não se administra, se corta. Tem um momento que você vai ter que escolher, ou isso ou sua salvação. Você vai ter que ser radical. Tem horas que o médico tem que arrancar o braço, a perna, para salvar o resto.
Ou você abre mão do que desagrada a Deus, ou você perde sua eternidade, ou você perde sua salvação. Não tem jeito. Dói, é difícil andar com a perna só, ter um braço só, mas é melhor estar vivo com um braço do que perder a vida por causa de um braço. Pecado não se brinca com pecado, não se administra pecado. O que desagrada a Deus, o que fere a Deus, se corta. Se você quer reconciliação, se você quer comunhão, se você quer intimidade com Deus, se você quer ter vida com Deus, examine você. Eu sei que é mais fácil ver erro dos outros, mas olha para dentro de você, se avalie. Santa Ceia é para isso, é para você se avaliar, é para você olhar para dentro de si e pesar a sua vida. Quem é que eu estou sendo diante de Deus? Como tem sido minha vida? O que é que eu tenho feito? Eu tenho agradado, eu tenho entristecido, eu tenho feito o que é certo ou o que é errado?